Do Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem? Eu queria, em primeiro lugar, dizer que, apesar de uma honra, é um desafio grande para mim estar aqui nessa noite, substituindo a segunda pessoa mais ilustre, né, da nossa igreja, porque a primeira é Deus. Nosso pastor hoje ele está ausente. A gente teve esse final de semana, começou na sexta-feira à noite e está encerrando agora com o culto lá na sede, o encontro de homens. E o pastor esteve lá presente, ministrando, auxiliando. E hoje ele não está aqui com a gente. Então é uma honra e um desafio para mim, mas tudo que a gente faz, quando a gente se dispõe em nome de Jesus, Ele nos sustenta, Ele nos ampara e Ele nos ajuda. Amém? Eu queria ler um salmo que está na nossa Bíblia, no Salmo de número 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor, Deus dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram forças, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente ao Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é estar um dia nos teus átrios do que 1000 outros dias na casa dos ímpios. Ó Senhor, Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Esse texto ele fala que é agradável nós estarmos no lugar onde Deus habita. E Deus, Ele habita aqui. É melhor nós estarmos um dia na sua presença do que viver e ter 1000 dias acrescentados na nossa vida fora da presença dele. Mas ele não habita só aqui, nesse templo, nessas 4 paredes. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. E ele está e pode habitar em todos os lugares, ao mesmo tempo. E ele pode habitar no nosso coração, no centro da nossa vida, quando nós permitimos e quando nós desejamos e esperamos que ele esteja ao nosso lado. Não há, irmãos, nenhum lugar que seja melhor. A gente não poderia estar em nenhum outro lugar, neste momento, do que estar aqui na casa do Senhor. Sem o nosso pastor, com o nosso pastor, com o nosso irmão, que muitas vezes a gente olha para o lado e não o vê por algum motivo, porque está viajando ou por alguma circunstância. Como diz o nosso pastor, e eu até tenho isso, toda vez que ele fala, ele olha para mim, porque uma vez eu mostrei para ele. Eu tenho no meu celular. Eu e Deus somos a maioria. Então, não há nenhum lugar que nós pudéssemos estar neste momento que pudesse ser melhor do que estar aqui na casa do Senhor. E é por esse motivo que nós vamos nos levantar, nós vamos louvar, nós vamos exaltar, nós vamos bendizer o seu santo nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, o Senhor é um Deus fiel, é um Deus de amor, é um Deus de bondade. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor ouve, Senhor, a oração, a aflição dos teus filhos. Mas o Senhor ouve também o nosso louvor. O louvor que sai do nosso coração, ó Deus. Por isso recebe, Senhor, no seu trono de graça, neste momento, Senhor, o louvor que vai sair dos nossos lábios. Purifica, Senhor, os nossos lábios. Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, para que possamos, ó Deus, em Ti, sermos cada dia melhores e mais melhores, ó Deus. Não por nós mesmos, mas porque, ó Deus, precisamos, porque dependemos de Ti. Porque, ó Deus, não há, Senhor, nada, absolutamente nada, Senhor, que possamos fazer na nossa vida, nem desejar para os nossos dias, ó Deus, que possa ser melhor do que aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas e para os nossos corações. Abençoa as nossas vidas, ó Deus. Abençoa a vida do pastor Milton. Abençoa a vida do pastor Felipe, que estão em São Paulo, Senhor. Que o Senhor possa trazê-los, ó Deus, de volta. E cada um dos participantes que estiveram naquele encontro, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, perpetuar a tua obra que foi feita, que foi ministrada neste final de semana na vida deles, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, agora, Senhor, aonde quer que estejam, Senhor, nas suas casas, no seu trabalho, com as suas famílias, com seus amigos, Senhor, no dia a dia, ó Deus. Exalar o bom perfume de Cristo. Que eles possam ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor pode fazer através, Senhor, daquele, Senhor, que se dispõe, que, ó Deus, inclina o seu coração diante de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria, porque Ele merece. Amém. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo sendo em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Pra continuar, Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença a receber o seu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia.
homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença para receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus tem algo para falar com você essa noite, amém? Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Amém, aleluia. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Eu sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração.
escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu sempre te ouço na tribulação. Voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor, 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 eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Glórias a ti, Senhor. Oh, Senhor, tu és tudo para nós. Oh, Santo, Santo, Santo. Recebe a nossa adoração, Pai. Oh, aleluias. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua
Aplauda o nome do Senhor, amém? Oh, santo, 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 toda a honra e toda a glória. Ai, gente, preciso beber água. Pode se assentar, gente. Oi, gente, paz. Como a Cris falou no começo do culto, nós estamos hoje com o desfalque do nosso pastor, mas é por um bom motivo. Esse fim de semana nós tivemos o encontro de homens com Deus. Sexta, sábado, encerrou hoje no fim da tarde. Esse horário, eles já estão a caminho da sede, porque na metade do culto para frente eles chegam e eles têm uma recepção de toda a família, toda a igreja, porque são homens totalmente novos, renovados, diferente daqueles que saíram. São novos pais, são novos filhos, são novos homens que chegam lá. É um tempo muito precioso que eles passam. São 3 dias 100% na presença do Senhor, sendo ministrados em todas as áreas da vida, sobre família, sobre relacionamento, né? Nós temos também encontro de homens, de mulheres, temos encontro com crianças. Gente, o de criança é sensacional, é outro nível. E o papai foi ministrar, além de ir trabalhar, ele também era ministrador, então ele está lá sendo suporte. E ele deixou um beijo para todo mundo. E eu estou aqui para substituir. Estou com as perninhas um pouco nervosas, porque já falei para a Cris, faz 2 anos que eu não ministro. Encontrei com a Thelma também, isso, no dia que eu estava lá na casa dela. Que pandemia, a gente começou com conto online, e aí transmissão. Eu dei uns toques aqui para a Cris ficar me substituindo, olhando a transmissão hoje ali. Então, você que está assistindo online, gente, oi. E qualquer coisa aí, vocês me perdoam, que depois eu dou um jeitinho. Está sendo gravado, se não der certo, depois eu coloco no ar. Mas nós estamos esse mês de novembro na campanha da família. Foi uma direção que o Senhor deu para toda a nossa igreja, através do nosso apóstolo, de toda a equipe pastoral lá de São Paulo. Nós estávamos orando, pedindo uma direção do Senhor do que nós iríamos ministrar, o que o Senhor tinha, qual era o desejo dele para esse mês de novembro, e ele nos direcionou a falar para a família. Porque, não sei se vocês repararam, mas durante esse período de pandemia, agora nós estamos num meio pós-pandemia, né, porque ela está começando a diminuir, mas ela ainda está aí. Mas nesse período de pandemia e pós-pandemia, além, obviamente, da saúde, que foi muito afetada, eu acho que o principal alvo que foi ali muito afetado, muito danificado, muito atingido, foi a família. Pessoas perderam seus empregos, outras tiveram que ir para o home office. A realidade hoje é que a gente vive uma vida muito corrida. Eu não sei que hora que você sai da sua casa para trabalhar e que hora que você volta. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu saio de manhã de casa, eu volto à tarde, é tempo de comer alguma coisa, eu estou em aula online também, então eu já fico no quarto, eu saio do quarto 10 horas da noite para tomar banho, dormir, porque no dia seguinte tem que acordar e trabalhar de novo. Então, se eu falar que eu vejo a minha família, eu não vejo. Eu vejo na hora que eu estou saindo e na hora que eu estou chegando. E só isso. Então, a gente não tem aquele tempo de sentar para jantar, como era antigamente, né? A minha avó conta que dava 6 horas da tarde, sentava toda a família para jantar. E aí dormia cedo, porque trabalhava na roça, mas eles tinham esse tempo. E a gente não tem mais esse tempo. E aí, por conta disso, das pessoas estarem em casa, pessoas que são família, são casais, são pais, são filhos, mas que não se viam, começaram a brigar, porque não tem mais relacionamento. As pessoas não sabem mais suportar a família. E começou a ter briga dentro de casa. E a taxa de divórcios na pandemia aumentou disparadamente. A gente tinha uma taxa de divórcio por ano, e isso com a pandemia triplicou. Então, assim, pessoas que resolveram, filhos que resolveram sair de casa
durante a pandemia, porque não aguentavam ficar com os pais. A família ela foi muito, muito, muito afetada. E nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós temos promessas do Senhor para a nossa vida. E nós temos a promessa que está na Bíblia, falando que a nossa casa, através da nossa oração, o Senhor habitará lá. O Senhor vai abençoar a nossa casa, o Senhor vai abençoar o seu casamento, o Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar tudo que você planejar, tudo que você colocar de sonhos, de metas, de projeto, tudo dentro da sua casa, porque a sua casa é lar do Senhor, é lar de um servo de Deus. Ali o Senhor habita. Então, olha como é maravilhoso. A Bíblia ela tem mais de 7.000 promessas que o Senhor dá para a gente. Olha que presente maravilhoso. E aí, essa noite, eu queria falar de 4 promessas que o Senhor faz especificamente para a sua família. Eu separei 4 para você aplicar na sua família, amém? E essas 4, elas estão todas no livro do profeta Jeremias. E ele começa com uma promessa feita a Abraão. Que o Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor ali, ele não disse: vai ser abençoado só a família que morar no estado de São Paulo, só a família que morar na cidade tal. Não, o Senhor fala que todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós somos herdeiros dessa promessa, amém? Você é herdeiro dessa promessa? Amém. Então, o Senhor diz aqui que todos aqueles que te abençoarem, Ele te abençoará. Nós somos canal dessa bênção. Por exemplo, uma coisa bem simples, assim, que as pessoas que não são cristãos, elas percebem isso. Eu escuto isso no meu trabalho. Por exemplo, quando alguém me abençoa, eu falo assim: olha, toma aqui essa oferta para você. Estou recebendo uma oferta já, estou tomando posse. Mas toma aqui essa oferta para você. Você está recebendo aquilo, você está sendo abençoado. E aí você fala para a pessoa: nossa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor multiplique na sua vida. Você está lançando uma palavra de bênção sobre a vida dela, debaixo disso que o Senhor colocou na palavra. É bíblico. No momento em que você está abençoando alguém, é isso aqui que o Senhor está falando: eu abençoarei os que te abençoarem. E aí, o Senhor continua: e eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Alguém aqui tem inimigo? Eu vou levantar a mão porque eu tenho. Eu sei que tem alguém que não gosta de mim. Sempre tem alguém que entende alguma coisa errada, que não gosta de você. Eu acho impossível alguém não ter um inimigo nos dias de hoje. Mesmo que você não fez nada para a pessoa, mas a pessoa entendeu alguma coisa errada. Tem isso. E as pessoas acabam falando mal da gente, seja pela frente ou pelas costas. Né? As pessoas tentam falar mal do ministério. O simples fato de nós sermos cristãos, isso atinge as pessoas que desencadeia alguma coisa nela que, né, hoje mesmo a gente passou por isso. A gente acabou de abrir a porta da igreja e, né, passou um ser abençoado proferindo algumas palavras aí. E falou assim: Jesus, né, tem misericórdia dessa alma. E aí, a gente não está querendo dizer assim que esse amaldiçoar assim, que, olha, essa pessoa falou mal de mim, então daqui a pouco o Senhor vai me mandar um raio sobre a cabeça dele e ele vai virar cinza. Não, não é isso. Mas o Senhor, Ele te protege dos seus inimigos. Ele não vai deixar que você seja atingido por pessoas que querem te fazer mal, que querem machucar a tua família, que querem desfazer a tua família. Então, o Senhor, Ele nos protege, porque a família é plano do Senhor. O teu casamento é plano do Senhor. Os teus filhos são plano do Senhor. Nada disso foi um acaso que aconteceu. Todas as coisas que acontecem é porque o Senhor tem plano para isso. Amém? Amém? E aí, então, eu queria falar da primeira promessa que o Senhor tem para a sua vida e para a sua casa. Amém? Amém? A primeira promessa é que Deus é Deus da minha família. Em Jeremias, no capítulo 31, o versículo eu não coloquei aqui, Cris, sorry. Não, eu esqueci. Digitei com tanto nervoso que eu esqueci de colocar o versículo. Depois eu acho e eu passo. Mas o versículo diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu
povo. Quando o povo do Senhor ele saiu do Egito, o Senhor ele distribuiu o povo dele em 12 tribos. Então, 12 tribos, você pode ver que nos textos que a gente lê da palavra, diz, porque fulano da tribo de Levi, filho de não sei quem, não sei quem, não sei quem, né? Aí outro, da tribo de Judá. Então, foi dividido em 12 tribos. Essas tribos, hoje a gente não chama de tribo, hoje a gente chama de linhagem. Então, o Senhor, ele deseja ser Deus de todas as linhagens, de todas as famílias. E aí tem um grande empecilho que está no meio disso, que não deixa que Deus seja o Deus da nossa família. Que são coisas que tentam competir com o lugar de Deus. Por exemplo, como outros deuses e ídolos, que tentam roubar a glória do Senhor. E uma das coisas que a gente mais vê hoje na nossa geração é o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. O dinheiro tenta roubar muito o lugar do Senhor. Nós estamos passando por um momento economicamente complicado no nosso país, né? Você que acompanha o mínimo de notícia possível, você sabe que os preços estão... Só você ir no mercado, você já percebe isso. O preço está um absurdo, o salário mínimo não acompanha o aumento desse valor, gasolina um absurdo, comida, aluguel, tudo é muito caro. Viver hoje em dia é caro, caríssimo. E aí, as pessoas tentam achar formas de complementar a sua renda, de suprir as necessidades do fim do mês, porque no fim do mês a conta chega. Então, não é pecado trabalhar, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é pecado trabalhar. Mas, o que acontece? A gente fica tão desesperado nesse medo de não ter no fim do mês, que a gente começa a correr. E começa a correr atrás de um bico, de um extra, de alguma coisa. E aí a gente esquece da nossa família. A gente passa mais do que o horário normal trabalhando, correndo, e a gente esquece do tempo da nossa família. A gente esquece de relacionamento. As famílias hoje não têm mais relacionamento. E algumas pessoas ficam tão preocupadas com isso que só pensam no dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, ou querem uma condição melhor. E veja, uma coisa que seria boa, você pensar na prosperidade da sua casa, você pensar em dar uma vida, uma condição melhor para os teus filhos, alguma coisa assim, isso acaba se tornando uma coisa ruim, que prejudica. Às vezes a gente não percebe isso, entra no automático. Mas a gente tem dedicado pouco tempo para a nossa família, muito pouco tempo. E o Senhor fala assim, no Salmo 127, no versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da sua casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor a base da nossa casa, se Ele não for o Senhor da nossa família, a gente pode tentar fazer o maior esforço possível, a gente pode tentar ter a melhor condição financeira possível, a melhor estabilidade possível, mas são bons começos, só que não tende a ser um bom final. Então, essa noite, deixa Deus edificar a tua casa. Deixa Ele ser o centro da sua casa. Tira qualquer coisa que esteja no caminho para que o Senhor não seja o centro, o tudo da sua casa. Nós cantamos aqui, né? Este é o meu respirar. O Senhor tem que ser o nosso respirar. O Senhor tem que ser a nossa base. Tem que ser tudo. E através dessa direção de Deus, como base da sua casa, começa a aplicar isso nos teus familiares. Separa um tempo para a sua família.
Separa nem que for um dia da semana, nem que seja 1 hora. Por exemplo, eu acabei de dar o exemplo da minha própria casa. A semana corrido, mas, por exemplo, o domingo, a gente tira o domingo para almoçar juntos, seja o que for. A gente senta na mesa, a gente tem um tempo ali juntos, porque a gente precisa disso. Então, tira um tempo de lazer com a sua família, tira um tempo de oração com a sua família. Teve um período que nós fazíamos cultos nos lares. Isso era uma bênção. A célula é uma grande ferramenta para esse tempo de união. Então, deixa Deus ser o centro, Ele edificar a tua casa, para que você tenha um tempo de qualidade com a sua família, amém? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês fazem um sinalzinho aí para mim, né? Tipo, ó, para. Segundo. A segunda promessa de Deus é paternidade e proteção. Outro grande problema que a gente tem vivido muito nos dias de hoje é a crise na paternidade. E eu não digo só pais, eu digo paternidade e maternidade, tá? Porque hoje a gente vê muito exemplo, muito. Provavelmente você deve conhecer alguém que passou por isso ou que passa por isso, de pais ausentes, abusos que filhos, que esposas, que maridos sofrem dentro das casas, violência, uso de drogas. Tem um jovem que ele está passando pelo encontro. Ele buscou ajuda com o nosso projeto lá na igreja, que ele era um dependente químico. E o dia que o pastor Joel foi fazer essa visita lá, ele contou o testemunho dele. E ele contou que tudo isso começou, essa dependência dele, química, começou na casa dele. O lugar que devia ser onde ele se sentia seguro, onde ele devia receber amor, receber carinho, receber educação. Ali na casa dele, ele sofria violência, porque o pai dele era alcoólatra. E chegou ao ponto que a mãe foi embora porque não aguentou mais e ele ficou sozinho com o pai. Um jovem de 10, 11 anos. E aí, além dele sofrer violência por parte do pai, o pai forçava ele a experimentar drogas. E ele se tornou um dependente químico com menos de 15 anos. E isso levou ele a uma vida de essa dependência tão grande que ele não parava em nenhum emprego. Ele começou a roubar. E ele contou lá no testemunho que ele provavelmente tem mais tempo de vida preso hoje do que solto. E a chance que ele estava tendo de mudar era essa. E hoje o pai dele também está preso. Então ele veio de um lar totalmente desestruturado. Ele não teve o que a gente o básico que a gente precisa da paternidade. Se você for procurar no dicionário o significado da palavra pai, o primeiro significado que aparece é progenitor, aquele que gera. Mas tem aqueles outros significados que vão aparecendo, né? Não esqueci o nome. Minha professora de português que me perdoe, mas eu esqueci o resto, né? O que também é significado. Não vou lembrar agora, não. Estou nervosa. Mas significa também aquele que é protetor, aquele que é benfeitor. Então, o papel de um pai é ser protetor da sua casa, é ser o benfeitor do seu lar. E Deus ele nos promete a paternidade e a proteção porque Deus é pai. Deus protege você, Deus protege a sua casa, protege a sua família. E Deus, por mais que a gente veja maus exemplos aqui, humanos, Deus ele assume a nossa paternidade. Ele não nega
que é nosso Pai. Ele não nega que Ele nos ama. Ele não nega que Ele cuida da gente. A qualquer momento, qualquer hora. Se você tiver com seu coração angustiado, você, ali, 4 horas da manhã, com seu coração pesado, você colocar o seu joelho no chão e você orar pedindo para Deus, Deus vai te pegar no colo e Deus vai te consolar e Ele vai te dar aquele renovo que você precisa, aquele abraço que você precisa. Porque Deus é Pai, que Deus é protetor e Ele é provedor da sua casa, amém? Então, não fique com medo de nada, porque lembre-se que o menor sinal que você sentir de medo, de insegurança, qualquer coisa, você lembra que você tem Pai. Você tem alguém que está zelando por você. A Bíblia fala que Ele coloca anjos ao nosso redor. Você está com a melhor guarda, melhor segurança particular que existe. E como a gente viu ali no primeiro ponto, Deus ele nos abençoa, Ele nos protege dos nossos inimigos. Então não tenha medo. E confia na paternidade que o Senhor tem para você, amém? O terceiro ponto que eu quero falar é prosperidade. Que Deus tem prosperidade para sua casa, amém? Amém? E aí um grande erro assim da nossa parte, eu acho que cultural de interpretação, é a gente achar que prosperidade é dinheiro. A maioria das pessoas confunde isso e acha que prosperidade é só dinheiro. E não é. Deus, Ele é Deus da prosperidade. Mas a prosperidade correta. Não como no caso de Mamon, que dá e depois te toma com juros absurdos. Porque, como é que é aquela pessoa que bate nos outros, empresta dinheiro e depois bate nos outros para pegar de volta? Agiota. Mamon é agiota, tá? Só queria dizer isso. Deus não é assim. E aí, o Senhor fala, em Jeremias 31, no versículo 14. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Você vê aqui na parte B do versículo que ele fala assim, e o meu povo se fartará com a minha bondade. Ele não fala, e o meu povo se fartará com riquezas, e o meu povo se fartará com dólares, com euros, com reais. Não, ele diz com a minha bondade. Porque a prosperidade da nossa vida, da nossa casa, ela não é só dinheiro. Prosperidade é quando você tem bons relacionamentos. É quando você tem saúde na sua casa. A gente mais do que nunca aprendeu isso. Nos tempos de hoje, o que é uma boa saúde? A gente perdeu muita gente que a gente amou por conta dessa doença que veio sobre toda a terra. E eu acredito que a gente aprendeu a dar muito mais valor nos nossos relacionamentos. Prosperidade é paz dentro da sua casa. Não faz diferença você chegar num lar onde você, na sua própria casa, que você se sente bem de estar ali, você se sente feliz de estar ali, porque é um lugar maravilhoso. Não é um lugar que te incomoda, que te deixa triste. Ali dentro tem paz, tem amor. Prosperidade é felicidade, é fidelidade dentro da tua casa. Isso é prosperidade para o teu lar. Prosperidade é sabedoria. Sabedoria da gente lidar com todas as coisas do dia a dia, com as pequenas coisinhas que tem até os grandes projetos. Isso é prosperidade do Senhor. E Ele tem tudo isso para abençoar a nossa casa. Prosperidade também é perdão. E esse é o quarto ponto que eu quero falar essa noite. Sobre perdão. No versículo 34, na parte B do versículo, diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Mas aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a família? Gente, que família que nunca teve uma briga de família? A minha já teve um monte. Não estou falando da minha casa, tá? Estou falando família no geral. Mas que família nunca teve uma briga, gente? Grupo de WhatsApp.
Que grupo de WhatsApp nunca saiu uma briga? Aí fulano vai lá, fala. Aí fulano saiu do grupo. Aí fica, nossa, aqui só deixa o burburinho, né? Aí passa um tempo, eles se acertam, aí, ai, me coloca lá no grupo da família de novo. Aí fulano volta pro grupo, fulano é adicionado no grupo. Então, assim, a gente mesmo, quem nunca falou alguma coisa para alguém em um momento que estava com a cabeça cheia, estava com a cabeça quente, falou alguma coisa que depois se arrependeu, ou escutou alguma coisa que machucou? Briga tem. Senão a gente já tinha virado vice-querubim e já tinha ido para o céu. Porque a gente é humano, a gente é falho. Então, a gente tem vivido tempos que, assim, qualquer coisinha que você fala hoje é motivo de briga. É motivo de discussão. Pessoas ficam sem se falar por conta de notícia, por conta de política, por besteira, nossa, coisinha, sabe, tão simplesinha. E isso faz com que as pessoas briguem, famílias são divididas. Eu falo que o problema do ministério é que sempre Deus fala para eu dar uns exemplos, que aí eu fico meio cabreira de falar, assim, poxa Deus, mas você está falando isso comigo mesmo, né? Mas Deus manda, a gente tem que obedecer. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tenho uma irmã, por parte de pai, e a gente brigou por uma coisa que, ao meu ver, não era um motivo bobo. Poxa. Fala, Deus, fala. Ai, minha maquiagem. Amém, aleluia, Jesus. Já sei botar de maquiagem mesmo. Eu briguei com a minha irmã por ela não ter um relacionamento com a minha família. N motivos, mas eu não achava justo ver o meu pai e a minha avó sofrerem por isso. E eu briguei com a minha irmã. E mesmo estando na igreja, a gente já era convertido. Eu fiquei 7 anos sem falar com a minha irmã. De sem se falar mesmo. De não ter notícia. Se estava vivo, se estava morto, se estava bem, se não estava. 7 anos. E aí teve um dia que Deus deu um chacoalhão muito grande. E falou assim, que Ele é Deus de perdão. E se Ele perdoa qualquer coisa, Ele perdoa qualquer coisa. Quem sou eu para não perdoar? O quão perfeita eu sou para não perdoar alguém? Deus me deu um belo tapa na cara. Eu admito isso, foi um belo chacoalhão na goiabeira. E eu pedi perdão para minha irmã. Na época, ela não aceitou, mas eu lembro que o pastor Cláudio, que faleceu esse ano, ele falou assim: a partir do momento que você pede perdão, a pessoa não liberou perdão sobre a sua vida, mas você tirou das mãos do inimigo todo o poder que ele tinha de te atacar. Toda arma que tinha na mão do inimigo, você tirou dele. Ele está sem munição. E isso passou. E um dia a gente estava aqui. Eu não lembro, que eu sou péssima com data. O negócio pode ter acontecido semana passada, eu estou achando que aconteceu ano passado. E
Mas acho que a pandemia também afetou um pouco isso. Eu estou bem sem noção assim de tempo, né? Para mim, 2020 foi um borrão. Mas aconteceu. A gente estava aqui no culto, eu estava sentada ali, enquanto estava rolando a ministração. E o meu celular tocou. Assim, notificação, né? E notificação ainda de Messenger, de WhatsApp. Eu estava falando, deve ser essas pessoas que mandam, que curte, né, um status, alguma coisa, e entra como uma notificação. E eu nem dei bola. Porque eu falei assim, se fosse importante, eu ia mandar no WhatsApp. Eu pensei desse jeito. Aí, mas sabe aquilo incomodou? É curiosidade também, né? Eu sou um bicho curioso, essa é a verdade. Curiosidade incomodou. Aí eu fui abrir para ver o que era. E era minha irmã. Do nada. Eu tinha pedido perdão para ela fazia uns 2 anos. E a gente não se falou nesses 2 anos. Aí ela mandou... peraí, tirar. Tá bom já. Acabou já. E... Aí ela me mandou uma mensagem. E dessa vez ela estava me pedindo perdão. E eu fiquei tão em choque que eu até esqueci de colocar a música do dízimo. Perdi a hora do dízimo. Foi, passou. Fiquei tão chocada assim que cabeça não funcionou. E aí, para vocês verem, a gente não tinha nem WhatsApp uma da outra. Aí eu falei assim, me passa o WhatsApp para a gente conversar e tal. E aí, não vou falar que a gente está 100%, né? Porque foram muitos anos que a gente não se conhece, a gente não tem relacionamento, mas tá, 90% do que não era, né? De vez em quando a gente comenta alguma coisa assim, não é aquela amizade 100% maravilhosa, mas eu creio que eu tirei uma grande pedra da mão do inimigo. Amém. Aleluia, Jesus. Porque Deus é Deus de perdão. E a gente tem vivido um tempo assim de falso perdão. De pessoas que chegam para você, que te magoam, que falam alguma coisa ruim, que machuca a tua família, alguém próximo que você ama. E a pessoa chega para você e fala assim, eu falei de cabeça quente, me perdoa. E amém, a pessoa te pediu perdão. Aí passa 3 anos, vocês estão lá num almoço de família, sentado, a pessoa, não, porque em tal dia você falou isso, você fez isso. A pessoa parece que arquivou tudo aquilo para vir jogar na tua cara. Então, mano, cadê o perdão? É um falso perdão. Porque a partir do momento que você perdoa, você não vai ficar jogando isso na cara da pessoa. Você não vai deixar que aquilo ainda seja uma arma para que você machuque a outra pessoa ou que aquilo te machuque. Então, Deus não é um Deus de falso perdão. Deus é Deus de perdão verdadeiro. E a Bíblia fala que aonde Deus está, ali é lugar de conserto. E se Deus é Deus da tua casa, que nem a gente falou ali, a sua casa é uma casa de perdão. Sua casa é um lugar de conserto. É um lugar onde você não pode deixar que o inimigo use qualquer dessas picuinhas para abalar o teu relacionamento, abalar a tua família. Tem um negócio ali. A gente vê tantas pessoas... A gente tem costume de assistir muito reality em casa, daqueles americanos. E a gente gosta muito de assistir um lá que pessoal que luta contra a obesidade e tal, né? E aí, o começo de cada uma das histórias conta a história daquela pessoa. E, uns 95% dessas pessoas desenvolveram essa ansiedade, né? Esse distúrbio alimentar por brigas na família, por mágoas, por um abandono, um caso de ausência de paternidade que não conseguiu perdoar o pai e a mãe por fazer tal coisa. A gente viu um episódio ontem, assim, que a mulher virou e falou assim, eu tenho certeza que
conversando, né, com uma especialista, uma psicóloga. E ela perguntou: o que você acha que pode ter, alguma coisa da sua infância que pode ter acontecido? Ela falou assim: eu tenho certeza que eu não perdoei a minha mãe até hoje por ela ter me abandonado quando eu era criança. E ela desenvolveu uma doença que chegou ao ponto do médico falar para ela que, olha, se você viver 6 meses, você está no lucro. Que a sua saúde está péssima. Então, isso, um programa de TV lá nos Estados Unidos. Quantas pessoas perto da gente sofrem com o impacto dessa falta de perdão? Por coisas que aconteceram. Pode ter algumas coisas assim que aconteceram na nossa infância, que, sabe, a gente deixa tão guardadinho porque dói. E isso pode ser uma arma na mão do inimigo. Isso pode ser um empecilho para a bênção do Senhor. Que a falta de perdão é uma doença. E a gente sai machucado e pessoas saem machucadas por conta disso. E aí um exemplo sobre perdão está lá em Lucas, no capítulo 19, o versículo 8 e o versículo 9. Uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia, Zaqueu. Zaqueu não era um cara legal. Zaqueu não era uma boa pessoa. Ele não era amado na cidade dele. Né? O cara era odiado porque ele não era uma boa pessoa. Ele roubava. Não que ele assaltava as pessoas, tá? Mas ele colocava a mão ali, né, e tirava mais do que ele devia. Ele enriqueceu às custas disso. Mas Jesus foi na casa dele. E aí, em Lucas diz assim, versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 19. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jesus não perdoou Zaqueu porque ele estava dando dinheiro para os outros. Porque ele disse que não, eu vou dar dinheiro para os pobres. Não, não é isso que fez Zaqueu ser perdoado. O que aconteceu foi que Jesus viu o coração de Zaqueu. A partir do momento que Jesus estava na casa dele e Zaqueu ouviu a palavra, ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez. Ele entendeu que tudo aquilo que ele fez não era certo. E ele se arrependeu. E ele confessou. E ele pediu perdão ao Senhor. O Senhor perdoou ele. E aí, foi, né, uma consequência dele devolver o dinheiro, devolver além, 4 vezes mais. Mas o principal foi, ele reconheceu o pecado dele, o erro dele, e ele pediu perdão ao Senhor. E o Senhor perdoou aquele homem. Porque a justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. Admitir o nosso erro, admitir o nosso pecado e apresentar diante do Senhor é a chave para a gente ser sarado. Então, concluindo, Deus tem esses 4 pontos para você aplicar na sua casa. O primeiro, lembra, Deus é Deus da minha casa. Deus é Deus da sua casa. E Ele não tem que disputar lugar com ninguém. Ele é Deus soberano, Ele é único. Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser o tudo. Segundo, você tem pai. Nunca esqueça disso. Você tem aquele que te ama, aquele que te protege, aquele que cuida, aquele que vai prover tudo aquilo que você precisa. Não esqueça, você tem pai.
Você não é órfão. Terceiro, a sua casa é casa de prosperidade. E por último, Deus é Deus de perdão. E de perdão sincero. Amém? Se você puder, fique de pé. Como a gente está nesse mês da família, se você puder, se você estiver com a sua família, vai aí junto com ela, para a gente ter um momento de oração. Se você não está com ninguém da sua família, eu quero te dar uma outra notícia. Igreja também é família. Então, todo mundo que está aqui é família. Então, se você não está com alguém da sua casa, que mora ali junto com você, se junta com uma outra pessoa aqui, porque nós somos família. E uma coisa que eu sempre escuto... Uma coisa que eu sempre escuto é que se não for para ser família, não vale a pena. É só apertar e segurar. Aí vai começar a piscar. Isso, pode soltar. Beleza. A gente faz um pouquinho de tudo aqui, gente. E aí, só controlar o som. Eu sei que está repetindo esse louvor, mas Deus colocou ele no primeiro fim de semana e falou, você vai pôr isso. E eu não vou mudar. Só a hora que Deus mandar eu mudar de louvor. Então, por enquanto, vai ficar esse. Mas eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Você pudesse pensar na tua família que não está aqui essa noite com você. Minha casa será uma casa de bênção. Pensa em tudo que você precisa fazer quando você chegar em casa para colocar a sua casa em ordem. Se tem alguma coisinha que está em aberto. Se você precisa liberar perdão para alguém. Se você precisa pedir perdão para alguém. Porque não perca essa oportunidade. Porque uma atitude que você tem, isso pode mudar tudo. Isso pode mudar o relacionamento, isso pode mudar a sua casa toda. O Senhor fala que é um tempo novo. É um tempo de viver algo novo. O Senhor tem promessa. O Senhor não deu esse tema aleatório pra gente esse mês só para preencher ministração. Deus tem plano para nossa casa, Deus tem plano para nossa família. Então nesse momento, eu queria dar esse momento para vocês estarem orando, abençoando a sua casa, declarando palavra de vitória, que nem fala esse louvor. Faça, Senhor, um lugar de harmonia, a prosperidade da tua casa. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh, Senhor. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui essa noite. Quero declarar sobre a casa de cada um que está representado aqui essa noite. Um lar abençoado, onde o Senhor é o centro de tudo, onde o inimigo não tem o direito de colocar os pés ali dentro. O Senhor, Ele não tem. Oh, Senhor. Oh, Senhor, nós damos, Pai, a chave da nossa casa para Ti. Seja o centro, Pai, seja tudo. A base de toda a nossa família, Senhor Jesus, depende de Ti. Nos capacita, Senhor, com sabedoria.
Senhor, nos capacite com amor. Senhor, nos capacite com uma unção de alegria, para que isso seja levado para nossa casa. Não sei se você tem alguém na sua casa que ainda não se entregou para o Senhor, mas a Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa. Deus tem promessa para cada um da sua família. E uma coisa que meu pai sempre diz, que quando perguntam para ele se ele é o primeiro, se ele é o único cristão da casa dele, ele responde: não, eu sou o primeiro. Então declare que todos aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor na sua casa, a hora deles vai chegar. O Senhor vai tocar no coração deles. E você vai ser o instrumento que vai levar essa pessoa direto para os braços do Pai. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Nós colocamos a vida da nossa casa, da nossa família diante da Tua presença. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Faça a limpeza que o Senhor precisa fazer. Faça a faxina que o Senhor precisa fazer. Que os relacionamentos sejam restaurados. Que tudo aquilo que precisa, Pai, o Senhor vai fazer. Nós nos colocamos à disposição, Pai, de ser o canal de conserto da nossa casa. Nós nos colocamos à disposição de ser o canal de bênção para as pessoas da nossa casa. Nós nos colocamos à disposição de sermos os teus vasos, para que a nossa casa seja a diferença, para que todos aqueles em volta vejam a diferença que a nossa família faz, para ver que o Senhor é o centro dela e que a nossa família é uma família próspera, é uma família feliz, é uma família abençoada, porque o Senhor é quem comanda a nossa casa. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. E nós queremos agradecer essa noite, Pai. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor fará. Porque nós queremos viver os Teus sonhos. E nós queremos que a nossa família viva os Teus sonhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria fazer um desafio para vocês. Eu recebi essa palavra, foi o apóstolo Joel que ministrou, tá? Ele não falou isso não, então isso é um bônus, um acréscimo meu mesmo. Que você unja a sua casa. Não só hoje, mas que você tenha esse hábito de ungir a sua casa. Nós estamos no mês da família, com a agenda da visita pastoral para ungir e orar na sua casa, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Vocês são sacerdotes do lar de vocês. Vocês são representantes do Senhor ali dentro da sua casa. Então, unja a sua casa. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Se você não tem óleo de unção, tá aqui ou tá lá no fundo, mas pede para a Shirley, que tem óleo de unção. Então, você leva para sua casa. Adquira esse hábito de abençoar a sua casa, de ungir a sua casa. Porque isso você vai estar declarando bênção. Amém? Amém. Gente, pode se assentar. Esqueci de falar, desculpa. É o nervoso. Eu nem desmaiei, só chorei. Então, é um bônus, tá melhor. Nem suei também. No congresso estava pior. Estava mais calor também. E aí, como a gente já está nessa rotina aqui, né? Então, eu queria agora dar a oportunidade de vocês para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém?
Lá em Malaquias, o texto acho que mais conhecido da Bíblia quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente não precisa nem dar o endereço que todo mundo já sabe onde é. Mas lá fala assim: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento e tal, mas trazei o dízimo à casa do Senhor. Isso é uma ordenança do Senhor. E aí, não sei se vocês vão concordar comigo, mas Deus é Deus multiplicador. Deus é Deus abençoador. E no próprio texto de Malaquias, diz assim: eu vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E também diz: impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. A gente ministrou isso. Que Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de prosperidade. E quando a gente entende o princípio da palavra, o mandamento, do que é o dizimar na casa do Senhor, que a gente não tem que fazer isso porque a Bíblia está mandando, então tem que fazer. Mas não sei se devia. A gente está questionando aquilo que o Senhor nos ensina. Ou então, eu vou dizimar porque, Deus falou aqui que vai derramar bênçãos que não vai ter onde guardar. Então, eu vou porque Deus vai abençoar. Sabe se você está tentando fazer aquela troca com o Senhor? Assim, eu vou porque Deus disse que vai ser. Você está indo com interesse? Não que você não pode querer bênção, tá, gente? Pode querer bênção, sim. Eu quero receber. Mas a partir do momento em que você não dá de todo o seu coração, essa é a chave para a gente receber as bênçãos do Senhor, para que seja essa promessa que Ele fala de abrir as comportas do céu, que Ele vai impedir as pragas e que Ele vai abençoar toda a nossa casa, é quando a gente tem um coração semeador, quando a gente tem um coração disposto a obedecer a palavra do Senhor. Então, Deus, Ele repreende sim o inimigo da nossa vida. Deus, Ele multiplica sobre a nossa vida. Mas para isso, tenha um coração disposto a semear. Tenha um coração disposto a obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor fará maravilha sobre a sua casa, amém? Então, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, segure na sua mão para a gente estar abençoando. Senhor, nesse momento nós queremos apresentar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós queremos colocar aqui, Senhor Jesus, a nossa gratidão, porque o Senhor proveu sobre a nossa casa. O Senhor proveu alimento, o Senhor proveu um trabalho que nos remunerou. E nós estamos aqui, de coração aberto, obedecendo a Tua palavra. Nós estamos aqui semeando, como a Tua palavra diz, para trazer os mantimentos à sua casa, para alimentar a Tua casa, Senhor Jesus. Nós queremos apresentar aqui a oferta, o dízimo de cada um, de cada família representada essa noite. E, Senhor, eu quero declarar essa unção, essa promessa que o Senhor coloca na Tua palavra, que o Senhor diz que o Senhor derramará uma bênção sem medidas na nossa vida, que o Senhor afastará todo o inimigo, o Senhor afastará as pragas e que a nossa casa será uma terra maravilhosa, porque nós servimos ao Senhor. E eu quero agradecer, Pai, por toda a provisão que o Senhor tem na nossa vida. O Senhor não deixou faltar nada até o dia de hoje. E nós cremos que nada faltará, porque o Senhor está à frente de tudo. Então, eu abençoo esses dízimos, essas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode trazer o seu dízimo com alegria. Não, só erguer o volume. Não, já colocou o negócio, não vai. Pode tirar. Era só o Bluetooth. Não, nem precisa conectar já.
Falha técnica, gente. Normal. Acontece nas melhores igrejas. Mas tendo suas mãos aqui, vamos abençoar essa oferta. Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Pai. Queremos abençoar essas ofertas. Elas estão sendo semeadas, Pai, na melhor terra que tem, nessa terra fértil, que é a tua igreja. Ô Senhor Jesus, o Senhor nos dê sabedoria, Pai. O Senhor nos dê a direção de como usar esses recursos da melhor maneira possível, Pai, porque tudo isso vem diretamente de Ti. Nós queremos agradecer e abençoar a cada lar, cada família. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem provido na nossa vida. E que o Senhor não deixe que o nosso medo, que a nossa insegurança deixe atrapalhar qualquer coisa, Pai. Nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome e apresentar isso na Tua presença, Pai. Consagrá-las a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Gente, já estou terminando, juro. Só os recadinhos. Resumo. Provavelmente o pessoal deve estar lá. Eu ia esquecer do livro, não vou mentir, não. Não estava nos meus recados anotados aqui. Mas antes da gente orar pelo livro, deixa eu dar o recadinho, senão eu vou esquecer. Amanhã, segunda-feira, reunião de mulheres às 7h da noite, porque eu lembro o horário certo, tá? Eu sempre cochicho aqui o horário certo, mas nunca funciona. Mas às 7h da noite, reunião de mulheres. Eu vou começar a vir porque as minhas aulas estão acabando. Então, orem para que eu não pegue nenhum exame. Minha última prova é amanhã. Então, se tudo der certo, semana que vem eu estou de férias. Ai, Deus, recebo. Então, aí eu estou aqui. Quarta-feira, nossa célula pelo aplicativo Zoom ainda. Eu acredito que logo a gente está voltando às células presenciais. Não vejo a hora. Mas antes disso, também a gente vai fazer Vamos recapitular. Eu ia falar outra palavra, mas eu ia enrolar e eu ia ofender o português. Então, a gente vai recapitular o que é a visão das células, como é uma célula. A gente ficou tanto no online que, né, já deu uma esfriada, tem gente nova chegando. Então, a gente está preparando isso. Mas, por enquanto, nossas células ainda estão online pelo aplicativo do Zoom. Se tiver alguma dificuldade com o Zoom, gente, me chama. Pode chamar. Porque, de tanto ter aula, já estou dando curso no Zoom já. Daqui a pouco eu vou lançar um curso no YouTube. Porque, né, a faculdade leva a gente a isso. E também a nossa vigília ela continua firme e forte, de segunda a sexta-feira, às 10h da noite. Então, também é pelo aplicativo Zoom, a gente manda os links pelo grupo, todos os grupos. Então, se você não faz parte do grupo, pede que a gente adiciona. E a gente não exclui, tá bom? E logo teremos, mês que vem, nosso Celulão 2021, que a gente não teve ano passado por causa da pandemia. É onde a gente junta toda a igreja para a gente ter um tempo de comunhão, para encerrar, né, o período que a gente fica ali. A gente tira umas semaninhas de férias ali, né, com a célula. E estamos definindo os detalhes. Então, provavelmente, semana que vem a gente deve vir aí com data, horário, explicações do que vai ser, mas eu já te adianto. Você vai comer muito, rir muito e ser abençoado. Resumindo, é isso. Então, semana que vem, traremos melhores notícias. E orar pelo livro, mas aí, gente, eu já orei. Marilda, ora pelo livro. A gente, preciso, né, de um help aqui. Tô com a boca seca já. E as pernas tremendo. Não faz nem ideia de como estou tremendo. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa, Pai, pela palavra do Senhor, e apresentar diante de ti, Senhor, esse livro de oração, Senhor, no qual você conhece todos os pedidos contidos aqui, Senhor. Que nessa noite, Deus glorioso, o melhor do Senhor possa vir sobre essas vidas, Pai Santo, respondendo cada oração colocada aqui, meu Deus. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos. No nome santo de Jesus, amém. Amém? Amém. Obrigado. Pode. Deu tempo de eu beber água. Ai, mas amém.
Se você pudesse, coloque de pé para a gente se despedir. A gente ir para casa. Nosso lar abençoado. A gente declarou aqui que é um casa do Senhor, amém? E para jantar também, porque estou morrendo de fome, desde a hora que eu cheguei. É praticamente... Não, hoje é domingo. É a última semana, últimos dias de novembro. Dezembro está batendo aí, fim do ano está chegando. Mas Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, amém? Deus tem muita coisa para fazer na sua casa ainda. Então eu quero declarar uma semana abençoada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o trabalho de todos os seus familiares. Que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Senhor, nós queremos agora, nesse momento, colocar a nossa casa, colocar a nossa semana, todos os nossos planos e os nossos sonhos diante da Tua presença, Pai. Nós queremos declarar que o Senhor está no comando, o Senhor está na direção, e que nós somos totalmente dependentes da Tua direção, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê a melhor direção para conquistar tudo aquilo que nós nos dispormos a fazer. Nós queremos colocar a nossa casa, os nossos familiares e declarar mais uma vez que a nossa casa é uma casa de bênção, porque o Senhor habita ali. Amém? Então que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa. Uma semana linda, maravilhosa e abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Amém. Gente, vocês que estão online, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Um beijo muito grande, um abraço. E eu sei que meu pai está mandando beijo para vocês também. Então, um beijo do pastor Milton, que nele fala todo fim de culto. E fica com Deus, gente.